Portanto, neste vídeo vou-te mostrar aqui as 10 maiores mentiras, ou 10 grandes mentiras, porque na verdade existem muitas, no mundo dos aquários. A primeira grande mentira é que fazer TPAs todas as semanas é uma coisa boa. As TPAs elas servem para retirar alguns nitratos, algumas matérias orgânicas que estejam a mais no aquário. Ora, se nós temos um aquário que ele consegue ficar, imaginemos, 3 semanas, 2 semanas, sem ter muita acumulação de nitratos, por que é que nós vamos fazer uma TPA? Para nada. Apenas vamos estar a destabilizar o aquário, vamos estar a pôr água nova que não é tratada, que pode ter patogénios, pode ter metais pesados e que não nos vai ajudar em nada. E vamos estar a tirar água boa. Portanto, fazer TPAs todas as semanas é um erro muito comum em iniciantes. E atenção, isto aqui só se aplica a aquários que são mais autossustentáveis. Por exemplo, se vocês tiverem um aquascape, fazer uma TPA todas as semanas provavelmente é necessário. Mas em outros tipos de aquário, TPA todas as semanas não é recomendado. E nós apenas devemos fazer TPAs quando o nosso aquário está a pedir. Ou seja, quando o nosso aquário tem nitratos a mais, tem amónia a mais, tem matéria orgânica a mais. A segunda grande mentira é que CO2 e ferro tornam a tua planta vermelha, ou seja, dão à tua planta cor, aquela cor amarelada, alaranjada, avermelhada que nós vemos. Nós pensamos sempre, é porque ele tem CO2, é porque ele tem muito ferro no substrato. Mentira. Na verdade, o que torna as plantas vermelhas e o que faz as plantas ganharem cor são ferro, CO2, magnésio, boro, cálcio, todos os nutrientes necessários que vão tornar a planta vermelha. Porque a planta, quando ela está vermelha, ou quando ela está com cor, se ela tem essa característica, é porque ela está no seu auge, ela está em parâmetros muito bons, ela está muito à vontade. Se ela tem sempre um nutriente que está em falta, se ela tem sempre uma condição que está em falta, talvez o pH esteja mau, talvez a luz não seja boa, talvez o ciclo dia e noite não esteja acertado, aí ela não vai estar no seu auge e ela não vai conseguir ganhar aquelas cores que mostram que ela está muito satisfeita com as condições que tem. E geralmente quando nós adicionamos o CO2 e o ferro, que são nutrientes que acabam por estar em falta em aquários plantados, as plantas aí elas atingem o seu auge. E as pessoas confundem muito isso com o que torna as plantas vermelhas é o CO2 e o ferro. A terceira grande mentira, e esta aqui é muito praticada provavelmente por toda a gente, é que os nossos peixes precisam de comer todo o santo dia. Precisam de comer todos os dias. Mentira. Porquê? Os nossos peixes, eles não são como nós, nem como outros animais. Eles são diferentes, são peixes. De qualquer maneira, eles na natureza, eles não vão comer todos os dias. Isso é mau? Não. É apenas como eles funcionam. Por exemplo, pensem num tetra. Um tetra que vive no rio Amazonas. Acham que ele vai conseguir comer um insetozinho, ou uma algazinha, ou algum tipo de microbiologia todo dia? Não. Às vezes há dias, talvez até haja punhados de dias, 3, 4, 5, 6 dias, uma semana, em que ele não vai conseguir comer. E é natural, eles foram feitos para viver dessa maneira. Portanto, quando nós estamos a alimentar o nosso peixe todos os dias, o que estamos a fazer é sobrelotar o intestino dele, o fígado dele, o corpo dele em geral, com excesso de nutrientes. E isso às vezes pode levar o peixe a ter constipação intestinal, a estar aberto a doenças, a patógenos, e não é uma coisa boa de se fazer. Portanto, alimentar os peixes todos os dias é um grande erro, e o que eu aconselho a fazer é fazer sempre um jejum de pelo menos 1 ou 2 dias. A quarta grande mentira é que os poecos, os cascudos, limpam o aquário. Esta aqui já é muito antiga. Nós vamos ali à lojinha de aquários ter ecologista. Precisava de um peixe para limpar as algas, ou para limpar o cocó do aquário. Meu Deus. Para limpar o cocó do aquário. Leva aqui este cascudo que ele limpa tudo. Pomos o cascudo no aquário. Geralmente o aquário acaba por ser muito pequeno e o peixe fica grande. E o que acontece? Acontece que os cascudos, eles fazem muita porcaria. Eles fazem muito cocó. Comem algas? Comem sim senhora, mas fazem muito cocó. E provavelmente vão encher o teu aquário de sujidade, de amónia. E o aquário vai ficar mais sujo do que estava antes sem o cascudo, sem o poeco. Portanto, não se enganem, os poecos eles vão ser muito bons para limpar algas. E isso, definitivamente, nós temos o Otoncínculos, temos o Ancistros, que são peixes muito usados em aquário e que nos ajudam a manter as algas em níveis saudáveis. Mas em termos de sujidade, de matéria orgânica, de amónia, eles vão piorar. São peixes muito sujos que produzem muita matéria orgânica. A quinta grande mentira é que água cristalina é água saudável.
Isto também aqui é uma coisa que muita gente não sabe e pensa, bem, a minha água está limpa, está cristalina, portanto deve ser saudável. É exato. Muitas vezes nós vemos aquários como aquários biótopos, ou seja, aquários que imitam uma parte da natureza, um certo ecossistema, e têm aquela água cor de chá, aquela água suja, entre aspas, porque não é água suja, simplesmente é água que tem taninos, que são fenóleos que provêm de plantas, provêm de matéria orgânica que se compõe, provém também de matéria em semidecomposição, que faz aquele molde acastanhado que nós temos nos aquários, e essa cor de chá, na verdade, esses taninos, eles são bons, eles tornam a água mais limpa, mais saudável. Já aquários que, por exemplo, podem ter uma água limpa, cristalina, lindíssima, mas podem estar cheios de amónia, podem ter pHs incorretos, podem estar GHs incorretos. Portanto, não é a água cristalina que determina se a água é boa ou não, ok? São os parâmetros da água em si, são os testes que nós fazemos que provam se a água é boa ou não. Sexta mentira, e esta aqui eu fico espantado. Todos os peixes podem viver em pH neutro. Os peixes, eles vivem em certas faixas de pH, ok? Outra mentira também, na verdade, é que os peixes só podem viver naquele pH. Isso é mentira. Os peixes vivem em faixas de pH. Por exemplo, quando vos dizem este peixe vive em 6.8, um pH de 6.8, ele não vive só no pH de 6.8. Ele deve viver numa faixa mais ou menos de 6.6 ali até 7, talvez 7.1. É essa faixa que ele vive. Ele não vive só em 6.8. No entanto, isso não quer dizer que todos os peixes possam viver num pH de 7. Por exemplo, se nós temos um ciclídeo do lago Malawi, que vive num pH de 7.5 até 8, bastante elevado, ele não vai ficar bem, não vai ficar satisfeito, não vai se desenvolver bem num pH de 7, nunca na vida. Porquê? Porque não é da faixa dele. Não é por o pH ser neutro que significa que todos os peixes podem estar lá metidos e podem viver nele. Isso é mentira. Já também temos o outro lado, temos por exemplo o gurâmio leopardo, que é um gurâmio que vive em pHs muito ácidos. Eu não sei bem a faixa, mas alguma coisa perto de 5.5 até 6. Nunca vai ficar bem a viver num pH de 7. Nunca. Ok? Portanto, não se enganem, não é o pH, não é por o pH ser neutro que diz que todos os peixes podem viver lá. Isso não existe, isso é mentira. A sétima mentira é que a amónia é a coisa mais perigosa dentro do teu aquário. A coisa mais perigosa em termos de substâncias inorgânicas, químicas, no teu aquário, na verdade, é o nitrito. E eu vou-te explicar agora porquê. A amónia, já agora, se não sabes o que é amónia, não percebes nada da amónia, eu tenho um vídeo no meu canal, portanto, passa lá e descobre um bocadinho mais sobre a amónia. Mas, bem, a amónia, ela, através de um certo pH, se for ácido, ela deixa aos poucos de ser tóxica, ok? E, na verdade, a amónia ela acaba por ser transformada em outras coisas, por exemplo, o nitrito. E o nitrito, ele, quanto mais ácido é o pH, ou seja, a maioria dos aquários que nós temos é de pH ácido. E o nitrito, se ele tiver em quantidades até mínimas, basta ser mínimas, não precisam ser grandes quantidades como a amónia, bastam ser mínimas, e o pH for baixo, ele torna-se extremamente tóxico, ok? Ele provoca a tal doença do sangue castanho. Portanto, o nitrito sim é o maior vilão dos nossos aquários e não a amónia. A oitava mentira, que também não é muito conhecida pela maioria das pessoas, é que a regra que os lojistas nos dão, que as grandes lojas nos dão a entender, aquela regra de 2 litros por cada centímetro de peixe, é sempre aplicável. É assim, na minha opinião, é uma regra que, para quem não percebe nada, e os lojistas obviamente só querem vender, eles não querem saber se o peixe fica bem ou não, eles querem vender o peixe, garante alguma segurança ao animal para que o cliente não fique super insatisfeito. Agora, a regra ela é sempre aplicável? Não, e eu vou-te explicar agora porquê. Por exemplo, se tu tens um peixe beta que chega a 8 cm, 2 litros por centímetro, daí 16 litros num aquário para um beta. Isso satisfaz o beta? Pode sim satisfazer o beta, se for um aquário bem constituído. Agora, se nós tivermos, por exemplo, um lábio fernatus, que é o tubarão arco-íris, que é um peixe que, se não me falha a memória, chega ali perto dos 15 cm. Portanto, será que 30 litros dava para esse peixe? Nunca na vida. Porquê? Porque o lábio fernatus é um peixe que gosta muito de nadar. Ele é feito de uma maneira aerodinâmica. Ele está sempre a nadar de um lado para o outro, não para quieto. E, na verdade, ele precisa de um aquário perto de 100 litros para se sentir bem, para conseguir nadar
e viver bem. Já o beta não é assim. O beta é um peixe que não é feito para nadar. É um peixe muito calmo, muito quieto, que apenas nada para se locomover, para comer, para respirar. Ele não se vai mexer, não vai começar a andar pelo aquário como um louco. Isso não existe. Portanto, um beta num aquário de 16, 17, 18, 20 litros dá-se perfeitamente bem. Já um lábio fernatus, nunca na vida. A nona mentira, e é talvez a que seja mais óbvia ou não, é que usar globos, aqueles aquários convexos, é ok, é uma coisa ok, que não há problema nenhum. Esses aquários, eles não têm espaço sequer para o equipamento, como para os peixes. E depois tem o problema de ser convexos. O que acontece muitas vezes é que nós vemos, por exemplo, pessoas a pôr betas, peixes pequenos, dentro desses globos e nem imaginam que aquele formato convexo desses aquários vai fazer com que os peixes desenvolvam problemas visuais, porque eles não conseguem bem ver, o olho não se adapta àquele formato e ao longo do tempo têm problemas visuais, têm problemas de orientação, stress, e usar globos para peixe essencialmente não é bom. Para camarões, para caracóis, talvez seja alguma coisa que ainda se ature. Agora, para peixe eu não recomendo nada porque vai causar muitos problemas nos nossos peixes. E por fim, a 10ª mentira, e esta aqui é um pouco a minha opinião pessoal, e eu já vos vou explicar porquê, é que o aquascape é sempre bom, ou o aquascaping é sempre bom para os peixes. Como é que eu posso dizer isto? O aquascaping, eu não tenho problema nenhum com o aquascaping, nem estou a dizer que os aquascapers são maus ou são imorais, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que muitas vezes nós olhamos para o aquascape e vemos aquela paisagem lindíssima, bonita, e pensamos, uau, que harmonia, que beleza, e na verdade acaba por não ser assim. Por exemplo, o aquascape ele acaba por tomar muito espaço dentro do aquário, deixando muito pouco espaço para os nossos peixes. Também temos, por exemplo, o problema das luzes serem muito fortes. Há peixes que não são habituados a viver nesses tipos de ambientes com luzes extremamente fortes. Também temos, por exemplo, problemas pelo excesso de CO2 que pode levar o peixe ao stress, já que nós usamos o CO2 dos nossos aquascapes para que as plantas cresçam e fiquem bem. Isso às vezes não acaba de ser bom para os peixes, que acabam por sentir aquele excesso de CO2 dentro do corpo deles e podem ter até problemas de respiração, stress. E depois também temos o problema dos efeitos que nós criamos dentro do aquário. Por exemplo, o facto do substrato ter uma cor que às vezes não é natural, o facto de trocas de água, manutenção nos aquários, pode também fazer com que os peixes não se sintam bem, não seja um ambiente que eles gostem. Portanto, o meu ponto aqui é que o aquascape, não digo todos, atenção, mas muitos aquascapes não são bons para os peixes e muitas coisas que os aquascapes têm são mais focadas, obviamente, dentro da estética e dentro da beleza do que propriamente dos nossos animais. Se gostaste do vídeo, subscreve, dá like, fica com Deus e até a próxima.